Com a aproximação da data de lançamento do filme de Black Clover, muitas coisas foram apresentadas para nós sobre o filme, o que fez a gente realmente questionar os mistérios envolvendo ao herendo da trama, né? Toda essa situação que foi apresentada para nós através dos trailers, do marketing e também dos pôsteres, mostra para nós que esses personagens terão uma trama muito bem explorada, ao ponto desses questionamentos sobre eles serem levados em consideração em cada momento da história, em cada momento dessas quase 2 horas de filme em relação ali ao mundo animado. Mas com os 4 reis magos sendo trazidos de volta à vida, questionando claramente quais são suas magias e seus objetivos para se voltarem contra o reino de Clover. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do filme, pequenos spoilers do filme do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui então comentar sobre as magias e as histórias envolvendo aos antigos reis magos, né? A gente vai conversar, vamos pincelar um pouquinho aqui da história, nada de spoilers assim muito gritantes na trama ou coisa do tipo, apenas para você ter a apresentação ali dos personagens e sobre o que você pode esperar sobre as características deles na trama. A gente vai falar sobre tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo lá com os seus amigos. E olha só, você também pode se inscrever lá no meu canal de Reacts, o Reacts do Geek Brasil. A gente tá reagindo a todos os animes da temporada, pelo menos estamos tentando. A gente alcançou Tengoku, agora vamos correr ali para alcançar o Mashal e a gente vai seguindo aqui porque a próxima temporada já tá vindo e a gente vai cobrir também lá no Reacts do Geek Brasil. Vamos então falar nesse vídeo sobre as magias e as histórias dos reis magos, né? Eu já tinha trazido um vídeo que a gente conversa um pouquinho aqui sobre as magias ou coisa do tipo, mas a magia do Edward ainda não havia sido confirmada, né? Se não me engano, é o 20º rei mago, ele não tinha ali a sua confirmação e agora com a sua reconfirmação a gente vai trazer aqui uma pincelada, né? Falando um pouco mais sobre as histórias dos reis magos e também sobre suas magias, né? Algumas outras informações foram reveladas para nós, mas fica tranquilo que o LP vai moderar nos spoilers aqui, tá? Vai ser spoilers bem levezinhos, eu tenho certeza que isso não vai tirar o seu hype sobre o filme, mas sim vai dar mais hype ainda pela trama, vai dar ainda mais hype ali pela trama na forma como o filme vai ser entregue para nós. 4 reis magos se juntaram para destruir o reino de Clover. E não é muito difícil pensar nos motivos que tem para destruir uma nação tão desgraçada em relação aos nobres e à realeza do mangá. Mas, mediante a tanta desgraça que a gente observa ali, tanta vontade realmente de acabar com esses nobres e com essa galera da realeza, o que levou Conrad a tomar tal atitude para destruir o reino de Clover e o que fez os mesmos, ou os demais reis magos, a compactuar ali com o antigo rei mago, com o 27º rei mago, a entender e caminhar com a ideia junto com o personagem. Provavelmente é aquilo que a gente vai discutir e falar em relação neste vídeo. Vamos então começar aqui com Edward Avalanche. Eu acho que é Edward Avalanche, né? Que tipo ali tem um trocadilho com Avalanche. E ele foi o 20º rei mago do reino de Clover. É descrito aqui para nós que antes de se tornar o 20º rei mago, Edward era um padre em uma igreja que era a qual confiável e adorada pelo reino de Clover. Ele pensou que tinha que mudar os fracos, né? Ele via ali ajudar os fracos a mudarem para ter um ambiente, um lugar melhor. Agora uma suposição minha sobre a característica do porquê que ele se revoltou contra o reino de Clover. Ele terá uma motivação, pelo que parece, uma motivação parecida com a Lily. E assim ele decidiu se tornar um rei mago com a esperança de mudar a nobreza e a realeza. E ele não conseguiu.
e assim se revoltou contra o país, né? Então, provavelmente, se ele tiver realmente a mesma intenção ali da Lily, a gente já vai entender o porquê dessa revolta, né? Dele ser um padre, né, querer se tornar um rei mago, mesmo sendo um padre, né, a figura ali dessa característica religiosa, e chegando nesse nível, ele percebeu que mesmo sendo um padre, mesmo sendo um rei mago, ele não poderia fazer nada para mudar os nobres e a realeza ali do reino de Clover. Nós também temos então a magia do personagem e a magia de gelo, e tem alguns boatos, eu não li a novel nesse sentido, mas tem alguns boatos de que o personagem pode atingir o zero absoluto. E o que é o zero absoluto? O zero absoluto é onde a temperatura base chega a menos 273,15 graus Celsius e 0 Kelvin. Numa escala progressiva, o zero absoluto seria a temperatura de menor energia possível. Teoricamente, seria a temperatura na qual a entropia atingiria seu valor mínimo que, segundo a interpretação clássica, a energia cinética e térmica mutuamente equivaliam a zero. Isso no conceito de Black Clover, no que a gente consegue realmente ser colocado ali para o conceito de Black Clover, quer dizer que o Edward seria capaz de reduzir o poder mágico das pessoas a zero. Zero, literalmente zero. Diferente ali do que o Damnatio faz de reduzir as habilidades, ou quase ali como se fosse a capacidade de apagar a magia ali das pessoas, o Edward teria ali uma habilidade quase equiparado à anti-magia, já que o zero absoluto reduz ali tanto a energia cinética quanto também a energia térmica a zero. Então ele é capaz de apagar qualquer coisa que vier contra ele. Então é uma habilidade extremamente apelona, é claro, se nós tivermos realmente esse conceito explorado na história. Vamos então falar sobre Princia Funny Bunny, que foi a 11ª Rei Maga do Reino de Clover. Ela é a maga mais antiga do que foram ressuscitados, e Princia deve ter vivido ali 200 anos, mais ou menos 150, 200 anos depois da Batalha de Lumière versus Lich. Funny Bunny era uma poderosa guerreira que possui uma das melhores habilidades de luta entre os reis magos, basicamente de todos os tempos. As pessoas a temiam por causa da sua força, né? Ela era respeitada por causa da sua força implacável. Suposição minha, Princia parece ser alguém bem rígida com as coisas e deve ter se desiludido como a parte nobre e também da realeza tratava as demais pessoas, né? A forma realmente como, se ela era rígida demais ali no conceito de fazer todos se sentirem iguais, quando ela chegou lá no poder e percebeu que, na verdade, o Rei Mago basicamente é um fantoche ali das ações da realeza ou da nobreza, ela deve ter se sentido revoltada e assim se revoltou contra o reino de Clover. Nós temos então a magia da personagem, que é a magia de aço, derivada ali para Legião. A Princia, ela tem a capacidade de criar peças de xadrez para lutar em seu lugar. Pelo que dá a entender, cada peça do tabuleiro provavelmente deve ter um poder específico desde o peão até o rei. Ou seja, sei lá, o cavalo ele pode ser mais versátil, mais rápido, o peão acaba tendo ali uma durabilidade menor, mas ao mesmo tempo consegue fazer mais movimentos. O rei, ele tem movimentos menores, mas ao mesmo tempo ele é extremamente forte. A rainha talvez seja a peça mais forte e apelona dela. A gente pode ter ali a torre como basicamente o tanque ali que aguenta as pancadas ou coisa do tipo. Então, todas essas estruturas estão sendo abordadas através da magia da Princia, que é uma magia extremamente interessante. Eu tô curioso para saber como que esse poder vai funcionar no campo de batalha. Nós também temos Jester Garadros, que foi o 16º Rei Mago do Reino de Clover. Ele é o segundo Rei Mago mais antigo entre os que foram ressuscitados, e ele deve ter vivido ali em volta de 300 a 350 anos depois da Batalha de Lumière versus Lilith. Jester Galadros tem uma atitude frívola como um palhaço e às vezes despreza os demais. No entanto, ele tem um lado calculista e estratégico.
Suposição minha aqui sobre como o Jester se revoltou, né? O Jester, ele é o rei mago com mais informações sobre suas magias que foram elaboradas para nós através dos trailers, mas suas intenções são totalmente escondidas pelo seu sorriso. Ainda não dá para saber o que levou ele a se revoltar contra o reino de Clover. Mas, como eu disse, motivos não faltam para isso. No filme, nós teremos mais clareza sobre suas motivações. Isso vai ser interessante para a gente ver essa abordagem. Nós também temos a sua magia, que é a magia da barreira. O Jester é capaz de criar uma barreira impenetrável, parecido ali com o que o Bartolomeu faz em One Piece. Mas ele também consegue fortalecer a barreira em um único ponto e parece que sua barreira muda de cor conforme a resistência que ele quer. Se eu não me engano, transita ali entre azul e rosa, sendo o rosa mais resistente do que o azul. E ele também consegue fortalecer um único ponto da barreira que ele quer, né? Então ele cria uma barreira em volta, né, na área ali, e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que a barreira fique ainda mais resistente quando ele muda de azul para rosa, e ao mesmo tempo ele consegue utilizar um poder tão específico que consegue tancar a anti-magia. A gente viu isso no trailer, né? O Asta tentando penetrar ali a barreira ali do Jester, e ao mesmo tempo ele colocando toda a parte rosa, todo o poder rosa ali dentro daquele único ponto relacionado à sua barreira. Então vai ser interessante observar como o Jester vai lidar com isso e ao mesmo tempo como o Asta e o Yuno vão conseguir bater de frente contra esse poder. E por último nós temos Conrad Leto, que foi o 27º Rei Mago do Reino de Clover. Ele é aquele que antecede o Julius como Rei Mago, e a história revela que Julius e ele eram rivais, bem parecido com o que o Asta e o Yuno são hoje. Então, teoricamente, nós teríamos ali o próprio Conrad como Rei Mago e depois nós teríamos o Julius. O Conrad conseguiu assumir o trono, chegar ao trono ali como Rei Mago antes do próprio Julius, o que seria ali até mesmo uma conotação bem interessante, né? Porque o Julius tem cabelos claros, né? Seria a referência ao Asta, enquanto o Conrad tem cabelo escuro, seria a referência ali ao próprio Yuno. Esses paralelos que Black Clover tem e a rivalidade entre os dois é bem clara. Então o próprio, digamos, o Conrad teria conseguido superar ali o próprio Julius para chegar ao posto de Rei Mago, que havia conseguido superar as habilidades do Conrad. Como predecessor de Julius Novachrono, Conrad Leto era respeitado e amado pelos cidadãos do Reino de Clover, mas de repente ele se rebelou contra sua nação. É explicado que o Conrad se desiludiu com o Reino de Clover e decidiu criar sua própria nação, onde todos poderiam sorrir de forma igual. Mas Julius acabou lhe parando e o personagem foi selado. Com o enfraquecimento da magia do Julius depois de ser morto ali pelo Patri/Vengeance, o Conrad retorna ali decidido a finalizar o seu plano que havia começado e que também havia dado errado há mais de 10 anos. E nós temos então a magia do personagem. A magia dele é a magia de chaves e o Conrad é capaz de criar chaves que armazena a mana dos seus adversários e dos seus aliados. E assim ele consegue usá-las como magia através de portas que são criadas no ar. É um poder bem interessante, né? Porque o Conrad, ele carrega várias chaves consigo através do seu Grimório ou coisa do tipo, e ele consegue realmente emular essas chaves, fazer essas chaves mágicas para criar esses portais, e ao mesmo tempo conseguimos visualizar essas magias sendo jogadas contra os seus adversários através desses portais. É legal que tem uma das cenas do filme de Black Clover que mostra o Asta meio que tipo assim deslizando, meio que surfando ali na sua espada, né? E ao mesmo tempo lá no fundo a gente vê a porrada de porta que o Conrad consegue fazer. Então tudo aquilo de porta que o Conrad consegue criar são magias, são feitiços que ele conseguiu através dos seus adversários e também dos seus aliados. Então o cara é apelão. Ele é apelão e tem de tudo para ser o maior inimigo de Black Clover, o maior vilão de Black Clover
desde ali, é claro, né, do Lucius, né? O Lucius é insuperável, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas desde ali da aparição do Lucius, superando até mesmo o Patrick, eu acho que como vilão, eu acho que já dá pra contar ali, pelo menos com esse plot que a gente sabe até agora, como realmente o Conrad vai ser um excelente vilão na história do filme de Black Clover. E aí, o que você achou das magias apresentadas até agora? Esperava algo melhor? Esperava uma abordagem melhor? Ou ficou realmente surpreendido com o que o Tabata fez ali na própria trama e produzido também pelos diretores de Black Clover? Qual você mais curtiu, né? Gostou realmente de alguma história, de algum plot realmente para um desses personagens? Deixa aqui nos comentários, porque, cara, a expectativa pro filme só aumenta a cada dia que passa.